Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Estamos vivenciando esta sexta-feira. Na igreja, ela tem uma importância muito grande, juntamente com a quinta e o sábado. Justamente porque na quinta, ontem celebramos a despedida de Jesus, a entrega de Jesus. E a missão que Jesus colocara nas mãos dos seus seguidores. E hoje então chega a hora de Jesus. E Jesus, ele sabia que precisava fazer, o que precisava fazer para mudar a vida das pessoas e fez. Ele morre porque quer e na hora que ele quer. Ele dá a vida livremente. Não quebraram nenhum osso de Jesus, porque para Deus se deve oferecer sempre o melhor. E assim eles olharam para aquele que foi transpassado. E não que o seu coração transpassado na cruz é dessa rocha firme, como meditávamos no terceiro domingo do tempo da Quaresma, dessa rocha firme, dessa pedra firme, do coração firme de Cristo, que foi aberto na cruz, nasceu a igreja e os sacramentos, a água viva da qual todos nós bebemos. E a liturgia de hoje, ela nos apresenta, a liturgia da palavra, é claro, 5 cenas aparecem, 5 cenas bem distintas. A primeira delas acontece no jardim. O jardim é sinal de vida. Deus aí os colocou e para lá sonham em voltar quando expulsos. Jesus vence a serpente e começa o caminho de volta. Jesus sai da cidade e vai para o jardim. Jesus costumava, segundo a Sagrada Escritura, ir sempre aí, pois levava as pessoas para lá. As pessoas que estavam fora do jardim, que não tinham vida, Jesus levava para o jardim, levava as pessoas à vida. Judas também conhece o lugar, conhece o jardim, mas aí ele não está como discípulo, mas sim como ladrão, como assaltante. Ele lidera os soldados romanos e a polícia do sinédrio, do templo, os malvados, portanto. Ele é o líder de todo aquele que é malvado. O que vocês estão procurando? É a pergunta de Jesus. O que o malvado procura? O que o malvado quer na sua malvadeza? O que ele está procurando de verdade? Então Jesus, ele como que força uma definição. O que você procura na vida? O que você quer na vida? Mesmo com a malvadeza. Então Jesus, ele força como que eles a tomarem um partido, tomarem uma decisão. Pergunta que cedo ou tarde nós nos confrontamos. O que nós estamos procurando? Essa é a grande pergunta que nós precisamos responder. E ele diz, sou eu que vocês estão procurando. Mesmo na malvadeza, mesmo sendo malvados, a pessoa está procurando sentir-se bem, está procurando se dar bem na vida, está procurando ser feliz. E Jesus então dá essa resposta. O que vocês estão procurando, na verdade, sou eu. E Jesus então leva eles a despencarem no chão, a caírem por terra, quando ele diz, sou eu que vocês estão procurando. Eu não acredito que em você, que nós estamos sendo malvado com você, em você está aquilo que nós procuramos. E é Jesus que dá, portanto, a vida livremente, sem exigir que o outro faça a mesma coisa. Isso é amor. Isso é amor. Pedro está armado e não aceita o que Jesus faz. Ele pensa que reformando o sistema está tudo resolvido e Jesus quer pôr fim a esse sistema. Então não basta apenas uma reforma, uma maquiagem. Jesus, ele veio para colocar fim, para terminar com esse sistema.
Então a cena do jardim, a primeira cena, traz para nós esse grande ensinamento. A segunda cena é diante do poder religioso. Jesus é conduzido ao sinédrio como um bandido perigoso. Para eles que querem manter esse sistema que Jesus veio para destruir. Anás, lembrando, ele é sogro de Caifás, são os poderosos chefões do poder religioso. A lei não permite reunir-se à noite, e aqui são as trevas que querem apagar a luz, porque ele se reúne extraordinariamente à noite. A morte de Jesus é um mal necessário para os profetas da morte. Não há julgamento, por isso é uma farsa. João está lá prestando solidariedade e introduz Simão no palácio, introduz Pedro, e Pedro nega conhecer Jesus diante de uma empregada, e por isso ele sente frio. Eu não conheço Jesus. E ele não estava mentindo. Ele não conhecia realmente esse Jesus que entrega a vida, sem pedir nada em troca, pois entrega por amor, e por isso ele sente esse frio. Ele não mente, ele não conhece realmente o projeto de Jesus. Jesus não responde, pois quem deve dar testemunho dele são os discípulos. É bastante enigmático. Se os discípulos que devem dar testemunho dele, de repente estão negando, inclusive os mais íntimos. Jesus leva um tapa de um bajulador do chefe e provoca a guarda, dizendo que ele não age com liberdade. Provoca aquele soldado, dizendo que ele age impulsionado por aqueles que oprimem, aqueles que estão matando. Simão Pedro e o demônio, eles tocam e cantam na mesma sintonia. Aparece aqui o cantar do galo, o galo porque cantava nas horas mais improváveis da noite. Então se dizia que ele tinha parte com o demônio. Em Jerusalém, inclusive, era proibido criar galos, justamente por isso. Então, quando o galo canta, mostra a sintonia que existe entre o projeto do demônio e o modo de agir de Pedro, não conhecendo a pessoa de Jesus. Ou seja, Pedro e o demônio tocam e cantam na mesma sintonia. E aí adentramos a terceira cena, que sai do jardim, do poder religioso, agora acontece no poder político. É a manhã do sexto dia, em que no sexto dia Deus cria a humanidade. E aqui Jesus é apresentado como rei e como humano. Eles não entram na casa do pagão para não se contaminar e poder comer a Páscoa. Isso era um costume. Os judeus não podiam estar impuros para poder comer a Páscoa. E entrar na casa de um pagão, como é o caso de Pilatos, ele tornaria eles impuros. Então eles não entram para não se contaminar. Agora, a ironia do destino está justamente que entrar na casa de um pagão não pode, mas matar um inocente pode, antes de comer a Páscoa. A pureza, portanto, que Jesus quer é outra. O sinédrio não podia condenar sem o aval dos romanos. Então, eles colocam Pilatos contra a parede. Então, ele é condenado à crucifixão e não ao apedrejamento. Se fosse a lei judaica, pela lei judaica ele seria apedrejado. Mas pela lei romana, então ele é crucificado. Duas penas de morte diferentes para povos e pessoas diferentes. Então, Jesus mostra, aí sim, uma realeza que é diferente das demais. Jesus e os sinais que ele realizou são o reino de Deus. O que é a verdade? Pergunta Pilatos, né? O que é a verdade? Jesus ou Barrabás? Quem está do lado da verdade? Jesus não usa o manto ou coroa, mas sim o avental e a toalha. Aí está a verdade. Estão os poderosos nesse instante sendo ridicularizados
um condenado, um maldito, usando a roupa que eles usaram. E a expressão de Pilatos, né? Eis o humano, eis o homem. Quando as autoridades viram Jesus, rejeitaram o humano. De onde vem, portanto, o poder de Jesus? O desejo do ser humano é tornar-se filho de Deus. E Jesus é condenado justamente por isso. O poder político cede ao poder religioso, poderíamos assim dizer, essa autoridade, autonomia, e por medo de ser entregue ao imperador. Jesus é condenado ao meio-dia, a hora em que se começavam a matar os cordeiros para a festa da Páscoa. Meio-dia era o horário que as famílias iniciavam os preparativos para a Páscoa, matando os cordeiros. E é nesse momento que Jesus é condenado. E assim nós adentramos na quarta cena do Evangelho, que é justamente no Gólgota. Então, o momento da crucifixão do Senhor. Eles levaram Jesus, diz quem levou. Ele é rei e caminha sozinho, não recebe ofensas e nem ajuda. É o diferencial do evangelista João. Ele não é ajudado pelo Cirineu, ele não recebe ofensas, mas ele como que caminha livremente para a paixão. Jesus é rei, só que o seu trono é diferente dos demais. O trono dele é a cruz. João não fala de bandidos ou criminosos como os outros. São homens. 2 homens foram crucificados. E não fala de à direita ou à esquerda, mas fala ao lado. Porque para João, na comunidade, todos são iguais. Inclusive Jesus coloca-se como igual. O título na cruz é a reação das autoridades, nas várias línguas, porque Jesus é rei universal e morreu por motivos políticos. Então, aí está uma confissão das próprias autoridades. O que escrevi, vai dizer Pilatos. Ele não cede. E as roupas de Jesus são divididas. Jesus é despojado, e assim todos devem ser. Jesus é despojado de suas vestes, e os seus seguidores devem fazer o mesmo. E o lava-pés termina, portanto, aqui na cruz. Aquilo que se iniciou no dia de ontem, na ceia, termina aqui na cruz. O manto portanto, e o avental também são divididos. A túnica não é dividida. Então, o reino é representado pelo manto e pelo avental, e é serviço. Então, esse é dividido entre todos. Ele irá percorrer os 4 cantos do mundo, ou seja, esse reino deve ser levado aos 4 cantos do mundo. A túnica, ela não é dividida, ou seja, o reino, o manto, o avental, eles são divididos. E todos devem ter uma parte desse avental e desse manto, mas sem se separar, ou seja, a túnica não é dividida, ou seja, a ideia, o projeto é o mesmo, seja aonde for. E a mãe e o discípulo amado aparecem aqui. Acontece aqui a prática do levirato, ou seja, sabemos que na lei do levirato, quando morria o filho mais velho, a viúva era levada a casar com o irmão mais novo, para poder então garantir a subsistência da viúva, bem como a continuidade, porque o primeiro filho que houvesse desse segundo matrimônio era considerado filho do falecido. E é claro que Jesus é o irmão mais velho e confia a sua esposa, a igreja, a noiva, confia aos cuidados do irmão mais novo, que deve acolher em sua casa,
como reflete o próprio Evangelho, e suscitar a essa esposa uma descendência. Então a missão do irmão mais novo é levar a esposa para casa para que ela possa gerar filhos, e essa esposa é a igreja. Maria representa aqui a igreja, e a igreja que, principalmente através do batismo, gera novos filhos para a vida, descendências para Jesus Cristo. Então, acontece aqui a lei, como dizíamos, do levirato. Ela não tem mais casa, somente a casa do esposo, e ela é levada para aí. Jesus entrega o Espírito, então ele morre na hora em que os cordeiros estavam morrendo, lá no templo, ou nas famílias. Os cordeiros estavam morrendo para se preparar com essa carne a festa da Páscoa. E Jesus morre nesse mesmo horário, porque ele é o novo cordeiro. Ele pede antes para beber. Beber aqui, dar de beber, é a mesma coisa que acolher. Então, se eu acolho alguém, eu vou dar-lhe. O primeiro gesto é dar de beber. E o vinagre representa o ódio. Ele pode ser absorvido, ou seja, o ódio. Jesus absorve o ódio. Jesus bebe o ódio, representado aqui pelo vinagre. E ele acolhe isso com amor, com mansidão. Ele vence tudo e tudo está então consumado. Jesus descansa de toda a obra realizada e entrega o Espírito ao Pai, esse Espírito que animou ele na dura tarefa. Então, aparece aqui, após a morte, o descanso de Jesus, o descanso, o verdadeiro descanso sabático, o cordeiro sem ossos quebrado, mas o lado aberto. Seu corpo não apodrece na cruz, como de costume. O costume dos judeus era deixar o corpo apodrecer na cruz, para poder então, dos judeus, dos romanos, melhor dizendo, para poder então servir de alerta, de sinal, para que ninguém caia no mesmo erro e na mesma tentação. Mas o corpo de Jesus é diferente. Então ele não apodrece na cruz, e ele não é quebrado os ossos, mas o lado foi aberto. Ele morreu antes dos demais, justamente porque ele é o caminho. E por ser o caminho, ele é o primeiro. E do seu lado aberto na cruz nasce, portanto, a igreja e os sacramentos, como a nova mulher, a nova Eva. Então temos aí a nova Eva, o discípulo que olha isso tudo e dá testemunho. Então o importante aqui é o testemunho de quem viu acontecer todos esses fatos, esse testemunho que nos é passado. E aí nós temos finalmente a quinta cena, a vida que não morre. O sepultamento de Jesus, segundo João, é feito às pressas e de modo tanto quanto provisório. Aquele que tem medo de Jesus o encontra depois que já está morto, então, e leva ele para a sepultura. E Jesus então retoma o paraíso, retoma o jardim que havia sido perdido. Os lençóis e panos de linho do leito nupcial, poderíamos dizer, onde os filhos são gerados. Recorda-se aqui a igreja como esposa, e o fato de João colocar os lençóis e panos de linho, normalmente bordado com carinho, com atenção pela noiva, pela esposa do cordeiro. Então agora envolvem o seu corpo, e aí está o esposo dormindo, descansando no leito nupcial. E o que acontece no leito nupcial, só o amor entende. E o fato é que do leito nupcial é que surge a nova vida. Então,
nesse instante, já se abre, que não vai ficar na sombra da morte. Mas João já nos conduz no sentido de que a vida vai acontecer, a vida vai brotar. Há uma esperança que tudo não vai terminar de uma forma trágica, mas que o projeto de Deus vai triunfar. E é nesse sentido que nós devemos vivenciar essa Sexta-feira Santa, de nós silenciarmos com Jesus, para que a vida possa então brotar. Que nós possamos enterrar com Jesus tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que não deixa vivermos bem, e assim a gente poder ressuscitar com Ele no momento em que Ele sair vitorioso. Com Ele vencem todos aqueles que a Ele pertencem. Uma abençoada, frutífera e santa Sexta-feira.